Pronto. Estamos gravando a aula. O que é que eu vou fazer com vocês hoje? Que eu acho que vai ser o mais interessante, até para fazer a atividade, né, que tem que entregar no final da semana. O tópico principal dessa semana é o estudo das leis de Kirchhoff. E as leis de Kirchhoff são bem simples o enunciado, só tem dois, né, dois enunciados bem simples, mas a aplicação, às vezes, dá uma enrolada na cabeça. Então, vamos resolver alguns exercícios aqui, vou fazer uma rápida revisão do que as leis de Kirchhoff falam, e depois a gente resolve os exercícios daquela lista que eu coloquei para vocês no Google Sala de Aula. Vocês chegaram a dar uma olhada em algum exercício? Se quiserem propor algum para fazer, uma dica que eu dou é, tentem refazer aqueles dois exercícios que estão resolvidos, fazer sozinho, sabe, e depois ir olhando se vai batendo. Eles ajudam bastante. Não abriu aqui a janelinha. Fechar de novo. Abrir. Mariana era tudo. Então, já estão vendo minha tela? Visto. Pronto. Então, vamos lá. Ajeitar aqui esse zoom. Qual é o foco dessa semana? É estudar as leis de Kirchhoff e aprender como é que se aplica. Primeira coisa importante é aprender a falar esse nome, né? Esse é um nome bem normal aqui, bem parecido com o que a gente vê no dia a dia. Kirchhoff. Pronúncia mais próximo do correto é o que eu ia dizer. A gente provavelmente vai pronunciar em português Kirchhoff, porque a gente aprendeu que CH tem som de X, mas no idioma original, né, por ser um nome próprio, é Kirchhoff. Né? Kirchhoff. Mas tanto faz como vocês vão chamar. As leis de Kirchhoff. O que é que a gente precisa para aplicar as leis de Kirchhoff? Primeiro, eu vou chamar Kirchhoff porque fica menos estranho para vocês, tá? Primeiro é entender que ele fala nas leis dele de duas coisas, de o que é um nó e o que é uma malha. São duas coisas importantes para entender a aplicação das leis. E a outra são os enunciados das leis, tá bom? Em que situação é que eu uso essas leis? Eu vou usar as leis de Kirchhoff sempre que eu estiver tratando de circuitos compostos. O que é um circuito composto? É um circuito tipo esse aqui. Aqui eu tenho um pedacinho que as correntes conseguem circular, mas eu tenho outro pedacinho aqui que parece ser independente, mas tem uma junção aqui entre os dois. Então, circuitos compostos são circuitos em que a corrente tem mais do que um caminho para dar uma volta completa, digamos assim. É diferente de um circuito desse tipo aqui. Vou desenhar ele aqui, depois eu apago, porque eu vou precisar do espaço. É um circuito assim. Circuito mais simples possível, gerador, resistor. Esse é um circuito que, embora eu possa aplicar as leis de Kirchhoff, porque elas são gerais, suficiente para isso, não faz sentido eu aplicar a lei de Kirchhoff aqui. Porque não tem essa junção aqui de dois caminhos diferentes. A corrente aqui, ó, ela só consegue dar uma volta aqui, assim. Só isso. É tudo que ela consegue fazer. É sair daqui, ela tem que descer, vir para cá, subir, vir para cá. Só tem um caminho possível. Em geral, a gente vai recorrer às leis de Kirchhoff quando a gente estiver falando de sistemas que são um pouquinho mais complexos do que isso. Como, por exemplo, esse cara aqui do lado. Vou ter o preto aqui, que é melhor. Para ver esse circuito aqui do lado. Está vendo que tem um pedacinho aqui. Desculpa. Eu esqueci de novo que vocês não veem se eu estiver só apontando, né? Tem um pedacinho aqui, ó, e tem outro pedacinho aqui. Esses dois pedaços aqui do circuito fazem com que seja mais interessante, se eu for estudar, descobrir a corrente ou coisa do tipo, eu usar essas tais leis de Kirchhoff. O que ele tem de nomenclatura que é especial? Bem, toda vez que você encontrar um ponto que tem mais do que dois fios chegando naquele ponto, ele vai ter um nome especial, e esse nome vai ser um nó. O que é um nó?
ponto de ligação de 3 ou mais fios. Vou colocar aqui o 3 para ficar mais evidente de que se tiver 2, não é um nó. Se tiver 3 ou tiver mais, aí sim é um nó. Por exemplo, esse ponto A aqui é um nó? Me respondam aí. Eita, deixa eu vou abrir aqui também para ver o chat no celular. Mas se quiser responder por áudio, eu faço isso. Não. O que é que aparentemente aqui não tem da definição de nó? E o que, professor? Nó? O que é que você está olhando aí que está dizendo para você que isso não é um nó? Falta os bichos se embaralhar, professor. Tá faltando uma coisa para os bichos se embaralhar. Tá faltando um terceiro fio, né? Porque, veja, um nó é um ponto de ligação de 3 ou mais fios. Você pode até considerar que esse carinha daqui, ó, esse carinha... Ai, cadê? Sumiu. Que esse carinha aqui é um fio e esse carinha aqui é outro fio. Mas cadê o terceiro? Não tem, né? Então, esse não é um nó. Já se você olhar para este carinha aqui, este carinha B é um nó? É um nó. Por que ele é um nó? Agora eu sei, professor. Mas vou deixar ele falar aí, porque, né? Porque são 3 fios ligando a ele. Isso, tem 3 fios ligados nesse mesmo ponto. Ó. Tem um fio vindo daqui, tem outro fio vindo daqui e tem o terceiro vindo daqui. Se tivesse mais fios, tivesse um quarto subindo aqui, era um nó ainda? Era, professor. A resposta está no quadro. Era assim, se tiver... Tá no quadro, né? Exatamente. Se tiver 3 ou mais, se tiver 3, 4, 5, 50, é um nó, tá bom? Então, onde é que... Quais são os outros pontos que são nós nesse desenho aqui? O E. Só o B e O E é um nó. Mais algum? Não. Aqui, esse é um nó. Esse é um nó. Esses outros pontos aqui, isso não é um nó, esse não é um nó, esse não é um nó, tá bom? Não é nó. Eles são um ponto sem nó. Eles são as quinas, são as dobras do fio. Aqui também não é nó. Escrever tudo aqui. Não é nó. Não é nó. Beleza? Então, ficamos entendidos sobre o que é um nó. Vamos para o próximo. A próxima definição da lei de Kirchhoff é do que é uma malha. O que é uma malha no caminho? Uma malha é basicamente um circuito. Circuito com apenas um caminho de circulação para a corrente. Falando devagar para poder escrever. De circulação da corrente. Quando vocês forem ouvir, quem for ouvir no YouTube vai me botar na velocidade 1,5, ou no mínimo. Não tem que ouvir tão devagarzinho. Mas bem, para compor uma malha, eu preciso primeiro ter um circuito. Lembram do que é a definição de um circuito elétrico? 4 vezes danou-se. E aí, lembram? Não. Do que é um circuito? Vou botar aqui, ó. Um caminho fechado. Claro que essa é a definição mais simples possível, né? Pegar um físico bem chato, ele vai dizer que não é só um caminho fechado, é um caminho fechado, com uma certa diferença de potencial entre dois pontos, por onde pode se estabelecer a passagem de uma corrente. Isso é a definição completa. Mas para a gente aqui, dá para entender assim, que se eu tenho um caminho fechado
Dentro de um circuito composto, aquilo é uma malha. E aí, dentro de um circuito composto, você pode ter mais do que uma malha, não. Mais do que uma malha, é isso mesmo. Você pode ter mais do que uma malha e você não precisa, para resolver o circuito, usar todas as malhas que aparecem nele. Tá bom? Em algumas situações, você usa apenas algumas malhas, outras você usa todas as malhas, tá bom? Por exemplo, vamos procurar um caminho fechado aqui. Vocês conseguem identificar para mim um conjunto de pontos em que eu consiga fechar um caminho para a corrente circular? Rapaz, eu não sei não, mas estão pedindo para o senhor explicar de novo a parte da malha e do circuito, por favor. Tá, eu acabei de ver aqui no chat essa solicitação. Vamos lá. O que é a malha? A malha é um circuito, um caminho fechado, primeiro. Como a malha é um caminho fechado, eu vou usar o espaço aqui do lado, tá? Para desenhar. Como ela é um caminho fechado, então você vai procurar coisas assim. Um quadradinho, e aqui vão ter alguns elementos. Vai ter geradores, vão ter receptores, vai ter coisas aqui, ou pode não ter nada, tá bom? O que não vai ser uma malha? Não adianta pegar um negócio assim. Isso não é uma malha, tá aberto. Isso não é uma malha, tá aberto. Mesmo que tenha elementos elétricos no caminho, isso aqui não é uma malha, porque não é um caminho fechado, tá bom? Primeiro você tem que ter um caminho fechado e você tem que ter uma corrente elétrica passando por ali, para você poder chamar o conjunto de malha, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui, que não vai ser necessário. Só para a gente ter uma noção do que é. Ficou um pouquinho mais claro do que é uma malha? Um caminho fechado por onde a corrente pode passar. Aí, olha, nesse circuito que está aqui, qual é o caminho fechado? Tudo bem, Aline. Aliane, desculpa, vi errado aqui a letra. Vamos ver um caminho fechado por onde a corrente pode passar. Primeiro, se é um caminho fechado, o ideal é você escolha um ponto para começar. Por exemplo, eu vou escolher uma malha que começa aqui pelo ponto A. Você tem que dar uma volta por um conjunto de pontos e voltar para o ponto A. E todos os outros pontos que você passar, só pode passar uma vez, tá bom? Ok. Vou sair de A. Para onde eu posso ir saindo de A? Para B ou para F? Para B ou para F? Vou escolher ir para B. Para onde eu vou agora? Para C. Tá, posso ir para C, beleza. Fui para C. E agora? Para D. Para D. Só tem D, né, de caminho? Voltei. E agora? Para E. E aqui para E. E que mais? Para F. Para F. Por que eu não posso ir para B de novo? Porque eu não pedi para ir para B. Até agora é isso. Stonks. Tá, se alguém tivesse pedido para eu ir para B? Aí eu falar podia? Que não, que é para ir para F, porque o bicho tem que dar a volta. Exatamente. Tá, ok, tá. Vim para F. O senhor antes não tinha falado alguma coisa sobre cortar A1 para acontecer alguma coisa, não? Isso, eu falei uma coisinha que é justamente o que diz que eu não posso ir para B. É que eu tenho que dar a volta. Pode falar. Como começou no A, teria que, terminar lá, não é isso? Tipo assim? Isso. Eu tenho que começar no A e terminar no A. E, durante a volta que eu der, eu não posso passar duas vezes em nenhum nó, nenhum ponto. Não é nem nó, é ponto mesmo. Eu não posso passar nesse cara duas vezes. Eu não posso passar nesse cara aqui duas vezes, eu não posso passar nesse cara duas vezes, assim como eu não posso passar no B duas vezes. Então, se eu estava aqui no E, eu não posso subir para o B, porque não vai fechar a malha. Então, eu tenho que ir do E para o F. E do F só tem um caminho, né? Voltar para o A. Quer dizer que eu tenho uma malha, e isso aqui já vai ajudar a gente a escrever as coisas, ó. Uma malha possível aqui é a malha A, B, C, D, E, F, A. Comecei no A, passei para o B, fui para o C, depois para o D, para o E, para o F e para o A. De novo, é assim que a gente escreve uma malha. Também é possível você fazer assim, ó. Tá vendo esse último ponto que é igual? Pode não colocar ele. A, B, C, D, E, F,
eu sei que o próximo caminho que eu tenho que ir é o primeiro, que é o A, para fechar, tá bom? Isso é uma convenção de nomenclatura. Já vou informar para vocês. Esse circuito aqui ainda tem mais 2 malhas. Vocês conseguem ver onde elas estão? Que malhas são essas? Vou apagar aqui esses pontinhos. Me digam aí, outra malha. Rapaz, ABC, não, ABEF e BCDE. Isso, outra malha possível, eu vou botar outra cor aqui para a gente ver. Ó. É A, B, B, E, F, F, A. Né? Então, posso ter essa malha aqui. A, B, E, F, e aí, se quiser, coloca, se não quiser, não coloca o A, tá bom? No final. Sempre vocês vão perceber que o primeiro e o último ou são iguais, ou é porque você escolheu não colocar. E a outra? É BCDE. E, C, D, E, B. Então, a outra malha que tem possível aqui no circuito é essa aqui. B, C, D, E, de novo, opcional, B. Tá bom? Esse quadradinho aqui não é para vocês colocarem, não, viu? É só para eu dizer que coloca, se quiser, essa última partezinha no nome, né? Então, ou faz do jeito que tá, ou faz assim. A, B, C, D, E, F. Tá? Não coloca o ponto que começou de novo. Tá? Eu acho que o material que eu coloquei para vocês, ele até toma como convenção de não repetir, né, o nome. Ele chama malha, não, ele repete. E agora? Mas tem livro que não repete, tem livro que repete, tá? É só uma que eu escolhi. Jennifer não está assistindo, também ela não está se sentindo bem, tá? Tudo bem, vou levar isso em consideração. Se bem que, como eu acho que vocês já sabem, né, as faltas, elas não são contabilizadas para reprovação nem nada, a gente só anota as faltas para saber se o aluno está vindo assistir às aulas e se ele não estiver assistindo, para a gente poder procurar saber o motivo, se é falta de internet, se é porque não consegue assistir às aulas de casa ou algum outro problema, tá? Não se preocupem que isso ninguém vai reprovar por falta ao longo dos módulos 3 e 4, assim como não reprovou por falta nos módulos 1 e 2, tá? E fechou, tá? Essa é o resuminho do que a gente precisava conhecer sobre a nomenclatura das leis de Kirchhoff, que é o que é um nó, o ponto de ligação entre 3 ou mais fios, e o que é uma malha, um circuito fechado. Daqui para frente, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar enunciar o que é que são as leis de Kirchhoff, tá bom? Deixa eu pegar esse mesmo desenho que a gente usou aqui agora e copiar ele para a gente usar de novo sem ter tanta informação aqui na escada, né? Peguei o desenho, vou botar aqui embaixo. Aqui o mesmo desenho aqui embaixo. Então tá. O que é que as leis de Kirchhoff falam? Vou pegar aqui. Para facilitar a escrita até a visualização de vocês, eu vou escrever ela aqui, tá bom? Em vez de digitar. Primeira lei de Kirchhoff. Ou também, lei dos nós. A lei dos nós fala, ela diz o seguinte, eu vou completar a escrita do enunciado depois, tá? Primeiro eu vou focar com vocês aqui no desenho. Trazer isso para cá. Isso para cá. Basicamente é o seguinte, imaginem que, tente pensar na estrutura do que é a corrente elétrica, que a gente viu lá na eletrostática. A corrente elétrica são elétrons que estão passando pelo fio, né? Vou imaginar que ele está passando por aqui, por esse fio. São elétrons que passam por esse fio. E aí, se chega uma corrente elétrica aqui, é porque chegou elétron aqui. Se sai uma corrente elétrica por aqui, é porque está passando elétrons por lá. E aí, vamos imaginar que aqui também está saindo uma corrente elétrica. Está passando
vindo corrente elétrica por esses 3 fios aqui do circuito. O que a primeira lei de Kirchhoff diz, basicamente, é o seguinte, ó, todos os elétrons que chegarem até esse ponto aqui, que vierem até aqui, eles vão ter que sair daqui, que não dá para ficar acumulando elétron em um ponto específico do circuito. É isso que a lei de Kirchhoff diz. Todo mundo que chega nesse ponto, todo mundo que chegar aqui em B, vai ter que sair de B. Todos os elétrons que chegarem aqui vão ter que sair. Só que como todos os elétrons que chegam saem, e o tempo que eles demoram para chegar e sair é exatamente o mesmo, então a gente pode imaginar o seguinte, que toda a corrente elétrica que entrar aqui, digamos que aqui chega uma corrente I1, aqui sai uma corrente I2, e aqui sai uma corrente I3. Toda a corrente que entrar, nesse caso aqui é I1, a corrente que está entrando, tem que ser igual às correntes que saírem dele. Nesse caso aqui é a corrente I2 e I3. Nesse caso específico, eu posso escrever a primeira lei de Kirchhoff assim, I1, que é a corrente que entra, é igual a I2 mais I3. Corrente que entra, aqui, corrente que sai. A soma de todas as correntes que entram no nó é igual à soma de todas as correntes que saem do nó. Esse é o enunciado da primeira lei. Temos alguma dúvida sobre esse primeiro enunciado da lei de Kirchhoff, a lei dos nós? É claro o suficiente na mente de vocês que a soma das correntes que entram em um nó, deixa eu dar um pulo aqui, é igual à soma das correntes que saem deste nó. Poxa, aqui está me encabulando. Vou trocar essa cor aqui. Obrigado. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Ui. Fiz uma coisa errada. Vou pegar esse textozinho aqui que eu coloquei e jogar para cá. Bom? Isso é o que diz a primeira lei. Tá? O que a segunda lei fala? A segunda lei já é um pouquinho mais complexa do que a primeira. Vou botar aqui embaixo. Segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. Ele diz o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui, que isso não faz parte da lei das malhas, né? A lei das malhas diz o seguinte. Se você der uma volta circular, calculando as diferenças de potenciais entre esses pontos aqui, deixa eu colocar o coisinho de outra cor aqui para poder marcar melhor. Se for circulando, calcular a diferença de potencial entre este ponto e esse. Depois calcular entre o ponto B lá em cima e esse ponto E aqui embaixo. Calcular entre o ponto E e o ponto F. Entre o ponto F e o ponto A, o que é que você vai encontrar, basicamente? Diferença de potencial é sempre um menos o outro, né? Então, você vai fazer V de A menos V de B. Calculei o primeiro. E aí, eu quero somar isso com V de B menos V de A. Eita, V de B menos V de A. Desculpa. V de A menos V de B. E aí, eu quero fazer... Ah, não, V de B estava certo. Entre V de B e do B eu fui para o E, né? Então, V de E. Somo isso com a diferença de potencial deste ponto E até o ponto F. Então, V de E menos, né, que é a diferença de potencial, menos V de F. E somo de novo com a diferença de potencial do F até o A. Aí eu pergunto para vocês, isso dá quanto? Aí isso dá o seguinte, vou fazer a cópia de um memezinho que tem aí na internet. Fazer uma conta aqui bem simples, ó. Você tem V de A menos V de B, mais V de B, menos V de E, mais V de E, menos V de F, mais V de F, menos V de A. Ó, aqui tem menos V de B e aqui tem mais V de B.
Aqui tem menos VDE e aqui tem mais VDE. Assim. Isso aqui é para baixo, que eu cortei esses dois. Isso aqui é para cima, que eu cortei esses dois. Eu tenho também VDF e VDF com sinal trocado. E, para acabar, tem o VDA e o VDA com sinal trocado. Quanto é que isso dá? Dá 0. Isso mesmo, Ju. Somei tudo isso aqui e deu 0. É isso que a lei das malhas diz. Só isso. Agora, como é que ela escreve isso, né? Que conta foi que eu fiz aqui? Eu somei as diferenças de potencial ao longo de uma malha, não foi? Eu fui somando todas as diferenças de potencial que eu encontrei. Primeiro, eu fiz esta diferença de potencial, esta diferença de potencial depois eu fiz essa, e por fim eu fiz essa. Então, aqui as 4, VDA menos VDB, VDB menos VDE, a segunda, VDE menos VDF a terceira, VDF menos VDA é a quarta. Então, a soma das diferenças de potencial ao longo de uma malha dá 0. Isso é a segunda lei de Kirchhoff, ou, se vocês preferirem, a lei das malhas. Vou botar isso aqui para baixo, porque eu vou usar esse texto aqui. Vou usar o espaço aqui em cima para colocar o texto, né? Então, a lei das malhas me diz que... E aí eu vou escrever aqui. O que a lei das malhas diz? A soma das diferenças de potencial ao longo de uma malha é 0. Só isso. A soma das diferenças de potencial ao longo de uma malha é 0. Primeira lei de Kirchhoff, segunda lei de Kirchhoff. Se vocês quiserem fazer a mesma coisa aqui para a malha B, C, D, E, vocês vão encontrar exatamente a mesma coisa. Vai somar tudo, vai dar 0. Agora, tem uma coisa importante. Aqui eu fiz botando as letrinhas. E na hora de botar os números, como é que fica? Na hora de calcular, de fato, a diferença de potencial, como é que fica? É o seguinte, para saber os valores que vocês vão utilizar, tem que fazer duas coisas, primeiro. Uma é escolher em que sentido vocês querem fazer essa volta. Lembra que eu falei aqui, ó, vocês têm que circular ao longo da malha? Primeiro, escolham em que sentido vocês vão circular. E segundo, escolham em que sentido vocês vão colocar as correntes. Isso é muito importante. Isso faz parte da própria definição da lei das leis de Kirchhoff. Tem que ter uma circulação e tem que ter um sentido das correntes. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? O senhor pode fazer um favor para todos nós no final da aula? Diga. O senhor pode recriar o vídeo do Chom 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 com esses cortes aí Tá bom, eu vou fazer aqui. Eu vou ver quais são as entonações que ele usa, o chai, o chum e o chen, para poder fazer ele bonitinho, tá bom? Vou fazer ele riscando ali no meu quadro. No meu quadro, não, né? Na porta do meu guarda-roupa, que é o que serve como meu quadro. Bom, sim, o que eu ia mostrar aqui para vocês? Eu vou precisar de novo desse desenho, e ele está meio poluído, então vou colocar ele aqui embaixo limpo, tá bom? O que vocês têm que fazer para aplicar a lei de Kirchhoff? Isso aqui é a preparação, tá? Para poder escrever os números. Alguém falou? Não, né? Primeira coisa, escolham que malhas vocês querem usar. Professor, como é que eu sei quantas malhas eu vou utilizar? Em geral, o número de malhas que você vai utilizar é o número de malhas que você conseguir desenhar menos uma. Mas aí, o conseguir desenhar é meio estranho, né? Porque vai que você só conseguiu uma e tinha 3. Né? O importante é o seguinte, eu vou montando aqui com vocês e vocês vão ver quantas malhas vocês vão precisar. Primeiro, estão vendo, escolha um ponto específico, qualquer, ponto A, e comecem, a partir dele, a desenhar a desenhar as malhas possíveis para o circuito. Então,
a gente consegue visualizar aqui, saindo do ponto A, que dá para desenhar esta malha aqui, ó, e dar uma volta assim, por exemplo, nesse sentido. E do ponto A também dá para desenhar essa outra malha aqui. Eu estou botando de cores diferentes para tentar deixar claro que é outro. E dar uma volta nesse sentido. Professor, tem que ser nesse sentido? Não, não tem. É a escolha de vocês. Essa é uma coisa bem interessante das aplicações da lei de Kirchhoff. Tem muita coisa que vocês vão perguntar. Professor, é com sinal positivo ou negativo? É você que escolhe. É indo no sentido horário ou anti-horário? É você que escolhe. A corrente está para frente ou para trás? É você que escolhe. Agora, vocês têm que fazer as escolhas que sejam coerentes. Às vezes, quando você fizer a primeira escolha, as outras vão começar a ficar amarradas com essa escolha, tá bom? E se vocês fizerem escolhas erradas, algumas delas vão ser corrigidas na conta, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que é. Onde é que está isso. E, bem, vamos lá. Diga. Resumindo, eu sou a lei. Você escolhe. E aí, bem, do ponto A não tem mais outra, mas daqui, ó, do B, ó, eu posso fazer essa malha aqui, ó. E vou colocar... Eu estou colocando todas circulando no sentido horário, porque é o sentido que eu gosto de usar, mas é uma questão de escolha de vocês também, tá? Tem 3 malhas aqui, e como é que eu vou saber quantas malhas eu vou utilizar? Ah, o importante é o seguinte... Contem os nós, encontrem os nós, porque vocês também vão precisar saber eles, tá bom? Aqui, o que a gente tem de nó? Tem o ponto B, a gente já viu isso, tá? Por isso que eu estou fazendo um pouquinho mais acelerado, até porque está quase no horário do intervalo, eu quero fechar isso antes do intervalo. Eu tenho um nó no ponto B e tenho um nó no ponto E. São esses 2 nós que eu tenho no circuito, o B e o E, tá bom? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar as equações que vão dar aquela sominha de corrente. Lembra que a gente fez a soma das tensões deu zero? Para aplicar as leis de Kirchhoff e saber as correntes que passam no circuito, eu vou precisar resolver um sistema de equações. E aí, eu vou fazer uma pergunta que, na maioria das vezes, eu ouço um não. Vocês já fizeram resolução de sistema de equações na matemática? Já resolveram um sisteminha que tem coisinhas do tipo assim, x mais y igual a 3, x menos y, y menos x, sei lá, igual a 4. Já tiveram que resolver isso aqui lá na matemática? Sim. Já, pronto. Então, vocês já, pelo menos, eu não estou dizendo que todo mundo sabe fazer, tá? É normal a gente não ter aprendido ou não ter se habituado, mas vocês já viram, pelo menos uma vez na vida, isso aqui. Então, a gente vai ter que resolver sistemas assim. E, às vezes, esse sistema não vai ter só 2, vai ter 3. Vai ser uma coisa assim. X mais y mais z igual a 1. X mais 2y menos 3z igual a 4. 2x menos y menos z igual a menos 6. O meu 6 ficou feio, viu? Professor, uma coisa menos 6. Outra coisa é lembrar de como fez. Exato. É por isso que eu quero aproveitar bastante para a gente resolver exercícios, porque isso aqui é a parte mais cabulosa da questão e a parte que não é de física, é matemática. Porque depois que você aplicar as leis de Kirchhoff e achar o sistema, não tem mais física para fazer. Quer dizer, quase não tem. Você só vai precisar de física quando você chegar no final, quando você achar a resposta. E aí, achar essa resposta aqui pode dar trabalho. E aí, a gente vai ter que... Eu vou ser bem paciente quanto a essa resolução do sistema com vocês, tá bom? Não precisam se preocupar em ter o sistema super bem explicado, mas é importante ter a resposta certa. Então, por isso que eu coloquei o sistema de vocês bem simplesinho na lista, né, de atividade. Na atividade que vale nota, o negócio está bem simples, tá bom? E agora, encontrou as malhas, você vai ter que escolher um número de malhas que vai ser adequado para usar. Como é que você sabe o número adequado? Você vai ter que ver o número de correntes que tem dentro do circuito. Porque o que você quer encontrar são as correntes. Então, se você tiver 3 correntes, digamos, para encontrar, você vai precisar de 3 equações. Para cada corrente tem que ter uma equação.
Então, se tiver 3 correntes, são 3 equações. Se tiver 2 correntes, só precisa dar 2 equações. Se só tiver uma corrente, esse é o caso mais simples, que é o caso que está na lista. Você só precisa de uma equação. Mas para cada corrente, é preciso ter uma equação, tá bom? Então, se a gente vê aqui que no circuito tem 3 correntes, eu vou precisar das 3. É o que a gente vai fazer aqui. E, de novo, eu vou precisar do mesmo desenho outra vez, para não ficar poluindo sempre o mesmo desenho. Quantas correntes eu tenho no meu circuito? Bem, para saber quantas correntes tem, o ideal é que você parta dos nós, tá bom? Então, escolha um nó para começar. Começar aqui pelo nó B. Então, falta 1 minuto. Me dei um tempinho extra aqui nessa aula, que eu dou um tempinho extra para vocês, para acabar mais cedo na outra, tá? A partir desse nó, tem quantos fios saindo dele? O mais complicado. Ah, sim. Three. Tem three, né? Tem 3 fios, que eu não sei falar fios em inglês. Tem 3 fios que entram ou que saem desse nó. Significa que, no mínimo, você vai ter 3 correntes. Então, vá lá nesse nó e escolha o nome das correntes. I1, I2, I3, por exemplo. Esses foram os nomes que eu escolhi dar. I1, I2 e 3. Vocês poderiam ter escolhido nomes diferentes, tá bom? Não tem nenhum problema. E agora, escolham o sentido que as correntes estão nesse nó. Se elas estão chegando ou se elas estão saindo, tá bom? Vou escolher o seguinte. Eu vou escolher que essa corrente I1, sou eu que estou desenhando, então sou eu que vou escolher o sentido, está entrando. Que essa corrente I2 também está entrando. E que essa corrente I3 aqui está saindo. Pronto. Primeira coisa a fazer, escolhi as correntes que entram e que saem. I1 entra no B, I2 entra no B, I3 sai do B. O que é que eu vou identificar agora será que só tem essas 3 correntes que eu encontrei aqui? Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para o meu circuito e vou ver onde é que essas correntes passam, para ver se elas estão passando em todos os fios já, tá bom? Primeira coisa, se essa corrente aqui, se uma corrente sai de um nó, ela tem sempre o mesmo valor até que ela encontre outro nó, tá bom? Correntes não mudam de nome enquanto não encontrarem nós diferentes. Então, começar com a corrente I2, por exemplo. Ela está vindo para cá, né? Então, esse fio aqui é I2. Esse fio aqui também é I2, CD. Esse fio também é I2, porque não tem nenhum nó aqui, ó. E esse fio aqui, DE, também é I2? No DE é I2 também, porque, ó, entre B, C, D e E, B é um nó, E é um nó, mas eu não passei por cima. Se o nó estiver na extremidade, não tem problema. O problema é o nó no meio do caminho. Então, I2 pega esse trecho todinho aqui, de B para C, de C para D e de D para E. I3 está saindo do B aqui. Ela desce do B até o E. Tem mais algum outro pedaço que é I3? A resposta é não. Por quê? Se eu tentar sair do B pro E, do E para qualquer lugar, vai ficar um nó no meio, que é esse nó aqui do ponto E. Então, I3 só pega esse trechinho aqui. I1 pega esse trecho aqui, ó, de A para B, também pega esse trecho de A para E, de A para F, e pega esse trecho de F para E. Logo, sobrou algum fio no circuito? Algum fio que eu ainda não passei corrente? Que eu não dei o nome da corrente? Não, né? Então, há 3 correntes. Só tem 3 correntes. I1, I2 e I3. Já escolhi isso. Próximo passo vai ser o seguinte, eu vou escolher um sentido de circulação e vou olhar quais são os sinais, tá bom? Eu vou escolher, de novo,
eu estou escolhendo aqui, por enquanto, no exercício resolvido vocês escolhem, mas eu estou escolhendo que eu vou circular esse cara aqui nesse sentido horário, e esse outro cara aqui, só para ser um pouquinho do contra, vai ser no sentido anti-horário. Pronto, circulei um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. E agora, como é que eu vou botar os números? Seguinte, cada nozinho, cada resistor que você passar, você vai colocar a tensão no resistor. A tensão vai ser, a diferença de potencial vai ser mais o valor do resistor vezes o valor da corrente, se corrente está no sentido da circulação. O que é isso? Olha para cá, para essa corrente aqui, I3, ó. Essa corrente I3, ela vai do C para o B, né? E se eu estiver fazendo a minha circulação, eu vou do C para o B também, dando a volta? Sim ou não? Yes. Sim, não é? Minha circulação é no sentido anti-horário, ó. Então, a corrente e a circulação é no mesmo sentido, logo, sinal positivo. Já quando eu tiver nessa outra corrente aqui, ó, I1, a minha circulação... Não, I1 é no mesmo também, né? Desfaço. I1 não é I1 que eu quero usar como exemplo, é esse aqui, I3. Até porque I1 está na outra malha, né? I3 também está na circulação correta. Então, pronto, não preciso me preocupar. Se acontecesse de eu ter uma corrente no sentido contrário da circulação, aí eu ia colocar V igual a menos RI, tá bom? O menos é se a corrente for no sentido contrário. Se a corrente está no sentido contrário da circulação. Esse é a regrinha do sinal para tensão. Positivo se é o mesmo sentido, negativo se é o sentido contrário. E tem duas coisinhas aqui, ó, que a gente não faz conta desse estilo, mas dá o sinal direto, que é o seguinte. Estão vendo que quando fizer a circulação, eu vou ter que escolher a corzinha azul aqui, ó. Eu vou ter que passar por esses elementos aqui, né? Os geradores e receptores, esses carinhas aqui. Qual é o sinal que eu coloco? Bem, esse é mais simples. Se você estiver entrando, você está dando a volta, você vai passar por cima dele. Se você passar e quando entrar for no polo negativo, tipo aqui, ó, vou dar essa volta aqui, ó. Eu vou entrar pelo polo negativo, não é? Então, vai ser menos o valor dele. Entrei pelo negativo, sinal negativo. Já aqui, ó, quando eu fizer a circulação nesse cara aqui, ó, que eu vou vir de cima, eu vou entrar no positivo. Então, a tensão é positiva. Bom? Quando tiver geradores ou receptores, o sinal é o sinal de por onde você entra naquele elemento. Já quando tem resistor, é o mesmo sinal se a corrente estiver indo no sentido da sua circulação, e é o sinal contrário se estiver dando a volta no sentido contrário, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pausa agora. São 14h55, 14h54, né, no meu relógio, vou considerar 14h55, a gente volta de 3h10. 15h10 a gente volta, e eu vou resolver um exercício numérico, aplicando essas regras, tá bom? Aí a gente vai ver direitinho quando é que coloca mais, quando é que coloca menos na tensão, quando é que coloca mais, quando é que coloca menos na tensão dos resistores, né, quando envolve as correntes. E aí vamos resolver o sistema e encontrar a resposta, tá bom? Fazer uma pausa aqui na gravação.